Olá, queridos amigos, queridas amigas, que vem acompanhando o estudo do livro Roteiro através do programa Jesus e o Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e também pela TV A Caminho da Luz. Que alegria em podermos estar juntos em mais um dia. O livro Roteiro foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel. Eu aproveito, deixo aqui o WhatsApp do programa, 19 997 782794. Interaja comigo, mandando a sua mensagem, a sua dúvida ou mesmo o seu comentário. No dia de hoje, nós iniciaremos o capítulo 2 da obra referida, No Plano Carnal. Allan Kardec nos ensina, através da codificação kardeciana, e também é ratificada pelas obras de Chico Xavier, de que vivemos num planeta com 7 dimensões. Porém, quando estamos encarnados, na crosta dimensão em que nos encontramos, veiculados na atualidade, e aqui juntamos algum débito, é necessário que aqui, nesta dimensão, paguemos aquele débito. Por isso que a reencarnação, por isso que estarmos num corpo físico, não é tão simples quanto pareça. Temos as adversidades, temos os desafios em família, temos os reencontros amistosos, temos as dificuldades porfiando o nosso meio. Mas não podemos esquecer que é aqui, neste momento, que temos a oportunidade e a felicidade de recompormos o nosso ontem pelo esforço e pela dedicação do hoje. Então, falando um pouco sobre este panorama, no capítulo 2, no plano carnal, Emmanuel nos fala: isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções, a limites que se fazem necessários. Então nós temos o limite do corpo e o limite da matéria, nós temos o limite do próprio meio em que vivemos. Por mais que nós pensemos que podemos muito, quando lemos as obras de André Luiz, por exemplo, pelo nosso querido Chico, nós percebemos que o espírito, ele tem mais ação do que o espírito encarnado. Por que isto? Por que será que quando eu estou do outro lado, estando consciente, eu tenho uma liberdade maior, eu consigo fazer coisas que quando eu estou vinculado a um corpo físico eu não consigo? Aqui o próprio Emmanuel já começa a nos explicar que quando estamos junto a um corpo, há coisas que nos limitam, coisas envolvendo o corpo, envolvendo o meio, envolvendo o clima espiritual da nossa dimensão e a finalidade da nossa dimensão. A nossa dimensão hoje não tem a mesma finalidade que tem, por exemplo, a 5ª dimensão, a da ciência, da arte, da cultura, da música, não tem. Então não adianta eu ler uma obra que se refira a esta ou aquela dimensão e desejar que aqui esteja nos mesmos moldes que acolá. Não. Cada dimensão ela tem o seu grupo de espírito vinculado a ela e também tem o seu compromisso, tem o seu papel, tem a sua importância. O que nós não podemos fazer é menosprezar a nossa reencarnação, é diminuir a importância de lutarmos diariamente pelo nosso próprio crescimento, pelo despertar de nossas sensações e de nossas afabilidades. Nós não podemos desistir. Por mais rudes que sejam as nossas oportunidades aqui na Terra, por mais desafiadoras, por mais complexas, nenhum de nós está no lugar errado, está com o corpo errado, estamos corretamente. E se estamos, nós ou estamos espiando, ou estamos provando,
e com a nossa dificuldade também outros familiares nossos estão envoltos desta dificuldade. Fato é que nenhum de nós está abandonado, nenhum de nós está renegado ou esquecido. Continua Emmanuel. A esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmara abafadora. Então, quando nós imaginamos já dar um salto maior, quando imaginamos dar um salto que vai transcender aquilo que estamos fazendo no nosso dia a dia, vem esta câmara abafando a nossa vontade, o nosso ideal. É muito comum nós vermos isso na nossa própria vida. Não precisamos nem fazer uma análise da vida alheia. A nossa própria vida. Às vezes nós chegamos num lugar, estamos com 1001 projetos. Passado alguns anos, nós não realizamos um projeto que idealizamos. É igual quando somos jovens, queremos mudar o mundo. E vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. Passa os anos, a gente não fez quase nada e viu que a nossa revolução mudou malemar uma ou outra pessoa que estavam ao nosso lado. Mas isso não quer dizer que não vale a pena, não quer dizer que não vale o esforço. Mas o que queremos aqui parafrasear Emmanuel é que a nossa dimensão, ela exige muito de nós. Aqui nós somos igual um maratonista. Nós precisamos ter o corpo de um maratonista para percorrermos o espaço descrito na nossa jornada terrena. Se eu já entro na maratona cansado, se eu já entro na maratona reclamando, lamentando, questionando, naturalmente chegando no meio da jornada, as coisas se tornarão ainda mais difíceis. Então Emmanuel usa exemplos que ocorrem comigo, por exemplo, já ocorreu muitas vezes e ainda ocorrerá muitas outras vezes, e aí também nos ajuda a perseverar, a não desistirmos no primeiro embate, a não desistirmos na primeira dificuldade, a não pararmos no meio do caminho, a realizarmos o compromisso que mormente fomos nós mesmos que impedimos no plano maior. Comumente fomos nós mesmos que aceitamos ou suplicamos por esta ou por aquela dificuldade. Eu me lembro de uma pequena passagem crônica do grande escritor Humberto de Campos, mas agora na condição de espírito, pelas mãos de Chico Xavier. E ele dizia, por exemplo, de um personagem espírita, que ele é um personagem que veio a ser espírita, mas que no mundo espiritual, ele reconhecendo os seus erros, seus débitos, ele disse assim, olha, eu quero vir com um corpo doente, eu quero vir num casamento provacional, eu quero vir com filhos desafiadores. Aí o benfeitor daquela reunião com ele diz assim, não, você não vai precisar vir com nada disso, você vai vir simplesmente como médium para você ver a dificuldade que é ser familiar, ter um emprego e ter a mediunidade. Então é mais ou menos mostrando para nós que realmente encarnarmos, assumirmos um corpo, passarmos pela via corpórea não é um desafio dos mais fáceis. Continua Emmanuel. Visão, audição, tato parecem enormes restrições. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Então aqui ele deu vários exemplos, não é? Visão, audição, tato, o nosso próprio cérebro. Tem pessoas que me perguntam assim, André, eu não estou encontrando muitos motivos para agradecer durante a prece. Aqui Emmanuel nos dá alguns exemplos. Agradecer pela visão, agradecer pela audição, agradecer pela fala, agradecer pela locomoção, a oportunidade de irmos e virmos, a oportunidade de contemplarmos as coisas. Nós fomos nos últimos séculos, nas últimas existências, sofisticando muito os nossos sentidos. Eu me lembro de Emmanuel no Abacateiro com Chico Xavier em Uberaba e certa feita, certa tarde, certo sábado à tarde,
Emmanuel, intuindo Chico, disse: Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Mas o homem, não contente com o pão de cada dia, estava preocupado com o recheio. Quanto maior, melhor. É o recheio do supérfluo. Então hoje nós vemos a necessidade de corrermos atrás, nem sempre pelo básico, mas por tudo aquilo que fomos acostumando, por tudo aquilo que fomos viciando, e hoje nos vemos na necessidade de termos isto ou de termos aquilo, mas que se colocássemos na balança e não tivéssemos, nenhuma falta faria. Então é o que Emmanuel nos fala, nós fomos sofisticando todo que hoje ver é uma obrigação de Deus. Hoje nós andarmos é uma obrigação de Deus. Hoje nós falarmos é uma obrigação de Deus. Não. É que nós fomos entorpecendo os nossos sentidos. Fomos pedindo coisas que não deveríamos. Fomos exigindo coisas que não estavam ao nosso alcance, fazendo com que hoje não conseguimos muitas vezes parar para uma prece, meditá-la, elevar o nosso pensamento e falar assim: Senhor, simplesmente eu te agradeço por quem eu sou. Simplesmente eu te agradeço por ter me dado uma oportunidade reencarnatória. Simplesmente eu te agradeço por me confiar desafios que me ajudam na regeneração, na resignação, na afabilidade, na doçura, no respeito às diferenças. Então, é a abordagem, é a forma que eu vou me colocar mediante os desafios. Por isso que Emmanuel nos fala que aqui é uma câmara abafadora. Ela abafa o ideal, ela abafa a vontade do Espírito. Mas não é apenas de uma parcela ou de uma porcentagem da população, é de toda pessoa que passa por aqui. Alguns conseguem um êxito maior, outros conseguem um êxito menor, aí vai de cada um de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa disciplina, do que assumimos no plano espiritual. Às vezes eu quero coisas que eu não assumi para mim, às vezes eu quero coisas que nessa existência eu vou lutar a vida toda e eu não vou conseguir ter. Ah, Deus se esqueceu de mim? Não. Deus te ama, por isso que não te dá. Porque às vezes se Ele te conferir aquilo, pode ser usado equivocadamente, gerando sofrimento, gerando angústia, trazendo problemas. Então olha como o mecanismo divino ele é justo, ele é sábio. Nós vamos para um pequeno intervalo. Esse capítulo dividimos em duas partes, então vamos ver tanto no programa de hoje quanto no programa que vem, mas eu vou dar uma rápida parada e já retornaremos com o estudo do livro Roteiro através do programa Jesus e o Espiritismo. Voltamos com o estudo do livro Roteiro através do programa Jesus e o Espiritismo. Hoje estamos vendo o capítulo 2, no plano carnal. Quem está me acompanhando pela primeira vez, vá até o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, e encontre a playlist do estudo do livro Roteiro. E lá você vai observar desde o prefácio de Emmanuel até o capítulo atual. Eu conto com a sua inscrição no canal, com a sua habilitação nas mensagens recebidas,
Participe conosco, ajude-nos. A sua participação, ela é muito importante. Continua Emmanuel. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Então Emmanuel fala que muitas coisas que trazemos inatos em nós não foi desenvolvidos nessa existência. Nós já desenvolvemos em outras e hoje apenas somos um reflexo do que fomos ontem, com a oportunidade de mudarmos no agora. Ninguém muda radicalmente, ninguém se transforma radicalmente, ninguém deixa uma vicissitude e passa a ter uma virtude simplesmente porque conheceu uma outra face do Cristo, ou porque se tornou um tarefeiro espírita, ou porque se tornou uma pessoa espiritualista. Não, nós trazemos tendências de muito tempo. Algumas explícitas, como por exemplo o orgulho. Difícil a criatura humana, no nosso grau evolutivo, a qual eu encabeço essa fileira, que não temos o orgulho desenvolvido. Quando eu vejo, já agi, já pensei, já falei de forma orgulhosa. Egoísta, quando eu vi, já quis para mim a melhor parte. Ou a vaidade, ou a prepotência. E vamos vendo, essas são as que estão aí à descoberta, mas tem muitas ainda que estão encobertas e que não vemos, não ouvimos, não damos o devido valor e também a devida atenção. Mas muitas dificuldades que hoje temos e que prejudicam até mesmo o nosso relacionamento interpessoal não foram desenvolvidas no agora. Nós trazemos as nossas aptidões também do ontem. Allan Kardec trabalha muito sobre isto em algumas questões em O Livro dos Espíritos. Quem também tiver vontade de ler Ideias Inatas, corra no Livro dos Espíritos. É muito interessante as perguntas de Kardec e a resposta da espiritualidade. Continua Emmanuel. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. Então, vamos aproveitando de existência em existência para desenvolvermos as aptidões do homem de bem. A superconsciência, o conseguirmos viver em sociedade, o conseguirmos agir em sociedade, o conseguirmos juntos por um ideal, fomentarmos a paz, a igualdade, os pensamentos de justiça, de equilíbrio, de moderação. Mas uma vez mais eu gostaria de tocar neste assunto. Não será de um dia para o outro. Da mesma forma que não aprendemos por osmose, também não modificamos pela lei da inércia. É uma construção. Primeiro eu compreendo, depois eu vivo. Primeiro eu aceito, depois eu executo. Se eu não compreendi ainda o capítulo da reforma íntima, dificilmente darei outros passos além dos que já estou dando. Simplesmente reconhecer quem eu sou, o que eu fiz e o que eu devo fazer, não muda ninguém. Já diz um ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Ah, eu tenho muita boa intenção, mas você executa? Ah, eu tenho muita boa intenção para o outro. É interessante, às vezes no CEPAC chegam pessoas que dizem assim, André, eu estou cheio de ideias. Eu falo, você vai ter tempo para executar? Porque tem pessoas que têm ideias para o André executar, para o Sérgio executar, para a Soraya executar, nunca para ela. Como se nós fôssemos um funcionário do centro espírita e na feição de um padre ou de um pastor, estaríamos o dia todo disponíveis para o centro. Não. O dirigente espírita, ele não é remunerado. Não é uma profissão ser dirigente espírita. Nós temos família, nós temos contas, nós temos emprego, salvo o nosso querido Sérgio, pois ele está aposentado. Então nós percebemos, às vezes a gente tem vontade, mas vontade para o outro. Não, eu tenho que ter vontade para mim. Eu não tenho que ter vontade para o outro, desejar para o outro, eu tenho que desejar para mim. Então é isso que Emmanuel fala, desenvolver a nossa consciência. Eu não vou desenvolver a tua consciência.
Você não desenvolverá a minha consciência, mas juntos, por um objetivo, um servindo de exemplo para o outro, chegaremos na culminância do desenvolvimento dessa superconsciência que tão carinhosamente Emmanuel nos fala. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada em temporário ouvido, mas não absoluto, porque se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência, é torturada por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se, enquanto no mundo opaco, em singulares e reiterados desajustes. Então aqui Emmanuel já dando continuidade na questão, o estudo todo de hoje e do programa que vem é em torno do corpo físico, em torno da oportunidade reencarnatória. Então Emmanuel nos fala no início deste parágrafo que o templo da carne não é construção apenas de células vivas ou do tijolo que dá forma ao nosso corpo biológico, fisiológico. Não, nós também vivemos sob o imperativo do mundo das ideias. Nós vemos, por exemplo, Platão, na sua época, falando do mundo das ideias e do mundo das formas. O mundo das ideias é nós começarmos a pensar, a construir, a materializar. Então Platão já dizia na Grécia Antiga, em Atenas Antiga, já falava-nos a respeito do pensamento. Muitas vezes a minha doença não está no corpo, está no perispírito, reflexo no corpo físico. Muitas vezes a minha luta não está aqui ou acolá, está no modo que eu vejo e que eu sinto. Então o pensamento ele é tudo. E muitas obras espíritas, sérias, autênticas, verdadeiras, nós vemos dar ao pensamento uma importância que muitas vezes no nosso próprio dia a dia nós não damos. Então o pensamento doente leva a uma vida doente. É interessante um conceito oriental que nos diz assim: mente sã, corpo são. Não é corpo são e mente sã, é uma mente equilibrada, é uma mente centrada, é uma mente desperta. Vai levar com que tenhamos um corpo que adoeça sim da lei da velhice, da lei kármica, mas não dos imperativos de uma mente desajustada. Tem pessoas que podem dizer assim, mas André, eu tenho uma mente equilibrada e o meu corpo é doente. Não, mas nem tudo está relacionado à mente. Eu estou falando daquelas doenças que nós ainda trazemos conosco, que são despertas pela maneira com que nos posicionamos no nosso próprio dia a dia. E a última frase, para pararmos a leitura e darmos continuidade no próximo bloco, dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Então, o auto não é apenas autossuperação, é auto-amor, auto-perdão, autossuperação, auto-resiliência, auto-respeito. Antes de eu pensar em fazer algo para o próximo, eu tenho que fazer para mim mesmo. Antes de eu pensar em dar algo para o próximo, eu tenho que dar a mim, em forma de exemplo, em forma de persistência, em forma de comportamento, em forma de dedicação, sem esmorecer, sem parar no meio do caminho, valorizando as pedradas que invariavelmente tomamos no dia a dia. Estarmos num corpo de carne, estarmos nesta dimensão, é como dizia o nosso querido Chico, significa o que Jesus passou, da manjedoura ao Calvário.
Então é da simplicidade às lutas e às perseguições. Interessante que Chico Xavier dizia para os amigos próximos: olha, o dia que eu não tenho problema eu fico preocupado, porque no outro dia eu terei problema em dobro, terei o problema do dia e o problema do dia anterior. Então, é sabermos lidar com eles. Não, evidentemente não são fáceis. Machucam. Uma ingratidão, por exemplo, de um filho, a quem renunciamos tantas coisas para darmos uma escola, para darmos um estudo, para darmos dignidade, e de repente não somos correspondidos no que esperávamos. É algo que incomoda. Mas será que incomoda porque ele não seguiu o que eu pedi ou é pelo meu orgulho? Será que me incomoda porque ele teve a audácia de pensar por si mesmo? Ou será que eu não gosto porque eu estou vendo que ele está crescendo e ele está desenvolvendo suas próprias aptidões? Então nos leva aí a um mundo, como dizia Platão e como nos disse há pouco Emmanuel, ao mundo das ideias. A este mundo ilimitado das ideias, da inspiração, das conjecturas, dos pensamentos. Então o livro Roteiro vai trazer para nós várias pinceladas, são 40 capítulos, em que ele trará para nós várias formas de vermos contextos dos mais interessantes, como o que estamos vendo hoje. E já no estudo que vem, não parou ainda não. Emmanuel continuará com parágrafos curtos, ensinando-nos a importância de valorizarmos o corpo físico, a reencarnação, valorizarmos a nossa jornada aqui na Terra. E eu aproveito o final do programa para rogar aos bons espíritos que possam nos dar muita força, muita paz, para seguirmos adiante na jornada do bem, seguindo adiante na jornada do próprio crescimento, a não esmorecermos frente às lutas, a não cairmos e permanecermos caídos, a cairmos sim, mas a levantarmos sempre. Espero todos no próximo programa, a qual daremos continuidade no capítulo 2. Muita paz a todos.